Olá, sou Paulo Eduardo, seja bem-vindo ao canal Minuto Missionário, onde nós temos diariamente estudos bíblicos e eu convido você a caminhar comigo hoje em mais um estudo. Estamos estudando a carta de João, a primeira carta de João, uma carta extremamente preciosa para nós. E João escreve essa carta com um senso de urgência do que ele estava escrevendo. Se você olhar nos primeiros versículos, você vai ver que o apóstolo ele deixa de lado algumas formalidades para ir direto ao assunto. Ele deixa de lado saudações, aquelas saudações costumeiras, né? E já vai direto apresentando Jesus, a sua manifestação suprema, enfim, João está com a mensagem focada. Ele está totalmente ligado com o propósito, com o objetivo pelo qual essa carta está sendo escrita. Podemos pensar também que João conhecia muito bem para quem ele estava endereçando essa carta. Paulo estava escrevendo para pessoas que ele tinha uma intimidade, um relacionamento, um conhecimento pessoal. Pelas expressões que ele usa, ele dirige aquelas pessoas que estavam recebendo a carta como filhinhos. Você olha em outros lugares, ele usa a expressão amados, usa a expressão irmãos. Você vai encontrar no capítulo 2, versículos 1, versículo 12, versículo 18. No capítulo 3, você vai ver no versículo 7, no versículo 18, no capítulo 4 e no versículo 4, no capítulo 5 e no versículo 21. Todas essas nós encontramos expressões de intimidade de João com aquelas pessoas que estariam recebendo a carta que ele estava escrevendo. João era uma pessoa que possuía autoridade para escrever. Nos seus escritos ele apresenta uma pessoa que tinha autoridade, como uma testemunha ocular do que estava escrevendo. João não estava escrevendo de algo que ele achava, que ele pensava, mas algo que ele tinha visto, que ele tinha experimentado, vivenciado, ou seja, havia sido testemunha ocular. Outra coisa interessante pensar, nós estamos falando do apóstolo João, mas ele não traz para si, ele não reivindica em nenhum momento essa autoridade apostólica. Nós não vemos aqui em nenhum momento ele trazendo isso. Mas nas primeiras linhas da carta, e você encontra isso aqui, nós temos uma expressão da sua autoridade apostólica que devia ser lição para muitos hoje que se intitulam apóstolos. João traz para nós o que de fato é ser um apóstolo. Um apóstolo é uma testemunha ocular dos fatos. O apóstolo de Cristo é alguém que viu Cristo. E João começa logo dizendo daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu. E essa é a mensagem que ele traz para a igreja, um testemunho vivo para a igreja em todos os tempos. Um apóstolo é aquele que viu Jesus, aquele que foi testemunho ocular. E João foi essa testemunha. Então, embora sem reivindicar essa autoridade apostólica, ele testemunha isso, porque ele havia visto o Senhor Jesus, convivido com ele. Quando nós começamos a leitura na carta, logo nos primeiros versículos 1 até o versículo 4, o tema central dos 4 primeiros versículos é o Senhor Jesus. Ele está falando do Senhor Jesus, o verbo da vida. Ele abre a carta já apresentando quem é Jesus. Ele já começa dizendo como nós podemos conhecer o Senhor Jesus, como nós podemos experimentar o Senhor Jesus e como ele deve ser proclamado. Ele ainda fala qual é a razão de Jesus ter vindo a este mundo. Então, como eu disse, ele já começa a sua carta trazendo aqui alguns pontos muito importantes. A mensagem de João nessa carta é uma mensagem de que Deus não está distante, é uma mensagem que Deus não está indiferente. Por quê? Lembra que eu falei no estudo anterior? João está escrevendo essa carta para combater os gnósticos da época, os deístas, aquelas pessoas que estavam infiltrando no meio da igreja essa filosofia, não é? de banalização,
de divisão do Jesus cultural, histórico, do Jesus espiritual. Existia alguns pensamentos bem deturpados e João já chega logo explicando que quem é Jesus, que ele pode ser vivido, experimentado, conhecido, deve ser proclamado. Então, o testemunho de João é de que Deus está extremamente interessado no mundo. É que Deus está interessado muito no mundo. Por quê? Porque Ele ama. Nós sabemos, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O Filho que Deus deu a este mundo é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo da vida, aquele que é o Messias, o Salvador do mundo. E João está proclamando, anunciando isso aqui. Não há qualquer dúvida, não há qualquer sombra de dúvida de que o propósito principal da carta de João é anunciar aquele que era desde o princípio, aquele Verbo da vida, o que dá a vida eterna, aquele que pode trazer vida eterna para todo aquele que nele crê. O propósito é anunciar aquele que estava com o Pai, que foi manifesto, que se fez carne, que veio a este mundo. O propósito desta carta é revelar o Pai e dar também vida àqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Jesus que veio para entrar em comunhão com aqueles que estavam perdidos. O Senhor Jesus veio a este mundo para reconciliar os homens que estavam separados de Deus por causa dos seus pecados. Veio para trazer essa reconciliação. Ele veio para trazer alegria plena, verdadeira, completa, àqueles que estavam perdidos nos seus infortúnios dos pecados. Jesus veio para isso. Quando nós olhamos a mensagem do apóstolo, é uma mensagem que traz uma mensagem formativa, preventiva, para trazer consciência, para trazer entendimento, para trazer paz, fortalecimento na fé. João está ensinando aquelas pessoas, prevenindo a igreja contra aqueles ensinamentos falsos dos gnósticos, né? Aquela heresia que estava infiltrando no meio da igreja, que negava, como eu já disse, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo. Eles queriam separar quem era Cristo Jesus, negando quem ele era. Enfim, João está proclamando isso, dando testemunho a respeito da humanidade de Cristo e também da divindade de Cristo. Você vai ver nessa carta João deixando muito claro, Jesus veio como homem, mas ele era Deus, ou seja, para ensinar, para fazer com que os cristãos daquela época entendessem a unidade doutrinária, para que eles pudessem viver firmemente, convictos da fé que tinham em Cristo Jesus, para combater aqueles falsos ensinamentos da época. E sabe, meus irmãos, nós vivemos dias em que muitas das vezes nós somos confrontados através de pensamentos, de ideias, de pessoas que muitas vezes estão indo de porta em porta, batendo nas portas das casas, sorrateiramente, trazendo ensinamentos, muitas vezes questionando a divindade de Cristo Jesus, questionando a autoridade dele como Filho de Deus, querendo muitas vezes deturpar as ideias dos cristãos. E nós precisamos ler, meditar, refletir. Aqui na primeira carta de João, você vai ver claramente quem é Jesus. Ele é o Salvador, Ele é aquele que veio a este mundo para resgatar o homem e a mulher do pecado, das trevas, estava morto nos seus delitos e trazer vida. Que o Senhor Jesus, que a mensagem de Jesus possa estar muito clara na nossa mente, no nosso coração, que a nossa fé possa estar firmada e totalmente estabelecida em Cristo Jesus, para não sermos enveredados, levados por essas doutrinas. E hoje nós também estamos expostos, não é? Então facilmente nós somos colocados à prova a nossa fé, questionando por muitos que estão proclamando heresias também nos nossos dias. Que Deus te abençoe grandemente. Eu espero você aqui no nosso próximo encontro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, faça parte conosco aqui. A sua interação é muito importante para nós.
Mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.